E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo dia do nosso desafio de 40 dias de devocional do nosso livro 40 dias para o próximo nível do Bruno Fernandes, tá bom? Hoje é o nosso segundo dia, a gente vai falar sobre uma passagem muito legal na Bíblia, Ezequiel 37, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Se você ainda não conhece esse capítulo, vai lá na Bíblia, na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia física, baixa o aplicativo para você poder fazer a leitura desse capítulo todo, lê Ezequiel 37 e depois você vem aqui para esse vídeo para fazer a devocional comigo, tá bom? Vamos começar. Ó, o título de hoje é Use suas palavras para o bem. Use suas palavras para o bem, tá? Vamos lá. Cuidado com as suas palavras. Frequentemente, a sua boca declara o seu destino. Essa frase é do próprio pastor Bruno Fernandes, tá? Ao lermos Ezequiel 37, observamos que Deus leva o profeta para um vale cheio de ossos e pergunta: poderão reviver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Depois desse diálogo, o Senhor determina que ele declare vida sobre os ossos. Pense no cenário em que você se encontra hoje. Ele se assemelha a um vale de ossos secos? Parece que tudo ao seu redor não anda ou que existe algo impossível de ser resolvido? Se é assim, é tempo de profetizar e desencadear processos poderosos na sua vida e à sua volta. Ezequiel profetizou e Deus levantou um numeroso exército naquele cemitério. Onde havia morte, passou a haver vida. O impossível aconteceu. Eu tenho pensado muito sobre isso. O que nós temos profetizado? O que temos falado? E o que podemos aprender com Ezequiel? Como devemos utilizar essa passagem para o nosso crescimento espiritual? A primeira lição que podemos aprender é a fé. O cenário era caótico, mas mesmo assim ele declarou uma palavra de vida sobre aqueles ossos. Portanto, por mais difícil que seja o seu contexto atual, por mais complexa que seja a situação, tenha fé e declare bênçãos sobre esse cenário. Proferir boas palavras, quando tudo está certo e fácil, é muito fácil, né? Mas precisamos aprender a profetizar mesmo em circunstâncias adversas. Já a segunda lição que aprendemos é que ele agiu de acordo com a ordem do Senhor. Ezequiel falou exatamente aquilo que o Pai ordenou a fazer. Portanto, o que você diz tem poder, apenas se estiver baseado na palavra de Deus. Profetize de acordo com a verdade, jamais ao contrário do que a Bíblia afirma. Nunca se esqueça disso. Deus não abençoa o que as Escrituras proíbem. Abrindo um parêntese aqui rapidinho. Esse texto é muito lindo. Ezequiel se depara com um vale de ossos secos, né? E Deus pergunta para ele se aqueles ossos podem voltar a reviver. E ele fala para Deus: Senhor, se pode ou não, tu sabes. E aí Deus dá um direcionamento para ele do que falar sobre aquela circunstância. Ezequiel não inventou aquilo da cabeça dele. Então, quando a gente está passando por momentos e circunstâncias difíceis na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor o direcionamento para aquele momento. As palavras certas, como orar, como se posicionar mediante essa circunstância. E o Senhor, ele nos dá, claramente. E aí, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza vida sobre esse vale, vida sobre a morte. E aí Ezequiel profetiza e o vale de ossos secos começa a se mover. E aí ele começa a escutar um som de algo sendo transformado. E é isso que acontece na nossa vida. Que você possa fazer a oração certa direcionada pelo Senhor e que você possa ouvir o barulho das coisas mudando, sendo transformadas. Tá? Vamos lá para a terceira lição agora. A terceira lição, por sua vez, é manter a esperança. Aqueles ossos estavam sequíssimos, ou seja, era o último estágio antes deles se tornarem em pó. Existem circunstâncias que exigirão de você a esperança de que, a despeito de o passado ter sido de morte e de o presente ser de ossos secos, a história não terminará assim. Lembre-se, o seu passado não define o seu futuro e o seu momento não define o seu destino.
mas a nossa boca declara o nosso destino. A palavra tem poder. Ela anuncia aquilo que vai viver ou o que vai morrer. Eu vejo tantas pessoas usando os lábios de forma tão negativa para amaldiçoar a própria vida, os filhos, a casa. Não se permita ser assim, não seja essa pessoa. Use-os de maneira sábia. Profetize milagre, ressurreição sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre os seus relacionamentos, sobre as suas emoções. Pare de abrir a boca para lançar sentenças negativas contra você mesmo. Para com isso. Como, por exemplo, eu não dou certo, eu não vou para frente, eu não nasci para ser feliz, eu não posso, eu não consigo. A palavra, ela tem poder. Se você fica declarando essas coisas sobre você, é isso que vai acontecer. Então você precisa declarar palavras de vida sobre você, sobre a sua casa. Em Provérbios 15, 4, Salomão disse que o homem sábio come do fruto da sua língua. Isso significa que aquilo que falamos é o que nos alimenta. Então, utilize as suas palavras para o bem. Use a sua boca para proferir vitória e declarações vindas do céu sobre você. Eu já passei por uma situação bem interessante a respeito desse assunto. Um tempo atrás, eu fui a uma igreja ministrar e um irmão me perguntou: a sua filha é bagunceira? E eu respondi: minha filha é pentecostal, ela é animada. Eu poderia ter respondido que sim. Muitas crianças são chamadas de bagunceiras. Porém, eu decidi mudar aquela realidade com a minha resposta. Meu irmão, quando apresentarem uma visão negativa sobre você, sobre sua família, sobre os seus negócios, eu o convido a declarar o oposto disso. Seja positivo, positiva e profetize bênçãos. Não apenas fale, mas ministre com o que você declara. Use as suas palavras para abençoar, pois há poder nelas. Com frequência, a sua boca declara o seu destino. Bom, gente, eu amei essa devocional de hoje. Muitas das vezes a gente profere palavras de maldição, às vezes inconscientemente ou sem querer, sobre a nossa família, nossa casa, sobre nós mesmos. E que a partir de hoje isso seja transformado na minha e na sua vida. Eu te convido a começar a profetizar palavras de vida e de bênção sobre a sua vida, a sua trajetória, a sua família, seus entes queridos, sobre os seus filhos. Não amaldiçoe os seus filhos, abençoe os seus filhos. Se eles são bagunceiros, assim como o pastor Bruno Fernandes falou, declara que eles são pentecostais, eles são felizes, são alegres, em nome de Jesus, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Vamos agora fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por essa devocional abençoada, Senhor. Deus, eu profetizo sobre a vida de todas as pessoas que estão agora ouvindo, Senhor, essa devocional, Deus. Pai, que a realidade delas sejam transformadas a partir da verdade que o Senhor declara sobre elas e não o que elas mesmo falam sobre si ou que pessoas falam sobre elas, Deus. Mas que a Tua realidade, a Tua palavra venha a ser moldada sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa oração e essa palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje a oração dos meus irmãos sejam igual à oração de Ezequiel, Pai. Profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Esse mal não é para morte. O que você tem passado não é para morte. Declara vida em nome de Jesus. Paizinho, eu te peço que o Senhor venha guardar cada pessoa e que o Senhor seja a nossa força todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, fica com Deus, tenha um dia abençoado, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha se fez sentido para você, compartilha para alguém que você ama, que tá precisando ouvir essa palavra. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Os dias, eles estão muito difíceis e se a gente não estiver sedento pela palavra de Deus, atento à voz dele, a gente vai acabar padecendo, perecendo e não vivendo os planos que o Senhor tem para nós, né? Que são planos de paz, de vida em abundância. Então, que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que você ama, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.